Fala imparável, Lucas Neto aqui, eu tô do stand de tiro monólitos aqui, parceiro do Objetivo Concurso, eu tô com o Mário de novo e a gente agora tá na arena, estamos nas trincheiras, como o Mário sempre fala. Mário, a gente está a 5 metros do nosso alvo, explica para eles aí qual é o posicionamento para o iniciante, o cara que vai começar agora a atirar. Pela primeira vez, vamos imaginar que eu tô aqui como neófito total, você vai me instruir para eu começar a atirar. Positivo, Lucas. Aqui é o seguinte, depois de passar todas as instruções teóricas lá fora, noções de balística, empunhadura, esmagamento da tecla do gatilho, a gente vem para a parte prática do tiro. Aqui a gente vai se posicionar a 5 metros, usando como ponto de impacto aquela bolinha lá acima do 5 no alvo humanoide. A gente vai efetuar 8 disparos. Qual é a pistola cadenciado. Eu vou usar a TS9, TS9. uma pistola calibre 9mm, que é de meu uso particular. A gente vai efetuar os disparos, buscando como ponto de impacto aquela bolinha preta lá do alvo. 5. O 5. Tá. Beleza? Você pode falar para nós aí sobre a manuseio mesmo, como segura? A importância de uns fundamentos bem aplicados. Nós precisamos, ao atacar a arma em um coldre, por isso nós precisamos de um coldre de qualidade, atacar o biverteio, que é essa parte da arma. Biverteio, limitador de altura ou rabo de castor. Ao sacar a arma, eu tenho que ter uma empunhadura dupla. Eu costumo fazer uma empunhadura dupla, alta e agressiva. Eu coloco o meu dedo como indexador ao alvo também. Então, dedo esquerdo é indexador. O dedo da mão fraca, coloco preenchendo toda a parte que a mão direita ainda não preencheu. Sendo assim, eu tenho todo o meu corpo voltado para o alvo e o meu corpo, os meus braços, junto com o corpo, levam todos os impactos ao alvo. Olha, chega aqui mais próximo, só uma pequena demonstração. Ó. Eu estou aqui diante do alvo, certo? Estou aqui diante do alvo. Eu vou enquadrar o alvo, ó. Enquadrei, alça e massa. Agora, Lucas, ó, vou baixar minha cabeça, não estou olhando para o alvo. Ó. Os disparos foram lá no alvo. Vamos agora fazer o tiro, como a gente chama, um tiro estático. Um tiro onde a gente vai buscar uma determinada área como ponto de impacto. Devagar e... Só faz a demonstração de novo, Mário, por favor. Base indexadora, tudo do zero. O carregador já está nela, você sugere o quê? A arma já está municiada, alimentada, os 3 disparos, ela continua aqui com mais 5 no carregador. Eu ataco a altura do biverteio, né? Para que eu tenha uma empunhadura alta e ao sacar, ó, a minha mão reativa vem ao peito para recepcionar a arma com a empunhadura dupla, indexando todo o meu corpo. Braços, dedos, arma, ombro, rosto, quadril, ponta de pé ao alvo. Vou lá. Faço alça e massa, com calma. Vou lá. Faço alça e massa, com calma. Vou lá. Essa questão da ponta do dedo. A gente já fez instrução aqui, você falou sobre a necessidade de ir mastigando. Como é que você fala? Esmagando, sempre esmagando. Esse eu não coloco dedo demais. Quando eu coloco o dedo demais, o que é que acontece? Ó, ó a arma. Ó. Trava. Ela vem para esse lado. Certo. Quando eu coloco o dedo de menos, ó, ela vem para esse. Se eu coloco só a pontinha do dedo, a arma desce. Então eu tenho que colocar quase que na junção de uma falange para com outra. Coloco. E a arma vai ficar reta para o meu disparo. Perfeito. Beleza? Perfeito. Vamos tentar fazer um aí? Sim. Vamos ver se eu consigo fazer um aí? Vamos lá? Vamos lá. Vamos tentar ver aqui se a gente consegue um agora. Show? Depois das instruções. 8 munições. 8 munições. Ela vai pegar a arma aberta, né? Vai pegar a arma fechada, vai introduzir carregador. Bom, porque aqui ela já está pronta para qualquer disparo. A trava dela é essa que eu não uso nunca, né? Isso aqui pode lhe matar no confronto armado, eu vou explicar o porquê. Ataca o inverteu lá em cima, ataca a empunhadura alta, calma, abre. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Por cá, a professora Narda Araújo, professora aqui do Objetivo de Processo Penal. E nós estamos aqui dando continuidade ao nosso desafio, né, das 100 questões para a Polícia Militar da Paraíba. E para mim é grande honra estar aqui com vocês,
auxiliando vocês nessa jornada, né? Mas que eu tenho certeza que será de muito sucesso, né? Então, não vamos perder tempo, vamos continuar aqui nossas questões. Nós estamos na segunda aula do nosso desafio. E hoje o tema das nossas questões é prisão em flagrante, tá? As próximas aulas são prisão preventiva e prisões em geral e liberdade provisória, e a outra será de ação penal, tá bom? Então, vamos passar aqui para o nosso material. Você já tá vendo aí, já tem acesso também ao meu Instagram, que é narda.araújo. Se por acaso permanecer alguma dúvida, é só ir lá, tá? E fala, tia, eu tô com dúvida. E a tia tem o maior prazer de tirar essa dúvida para você, tá bom? Então, bora lá. Vamos, então, para a primeira questão. Opa! E a primeira questão, ela já vai falar sobre flagrante esperado. E ele pede para assinalar a alternativa correta. Já que vamos falar sobre flagrante esperado, deixa eu abrir aqui algo para gente referente aos tipos de flagrante. Quando a gente fala de tipos de flagrante, nós temos flagrantes que estão previstos na lei, que aí por conta disso a gente chama de flagrante legal. E também temos os flagrantes, né, que são previstos na doutrina, tá? E na jurisprudência. Isso não quer dizer que, teoricamente, todos sejam ilegais. Não é isso, tá? Mas legal é aquele que está previsto em lei. O que está previsto em lei, gente, eles estão previstos no artigo 302 do CPP, do Código de Processo Penal. E aí nós vamos ter 3 espécies que estão previstas no 302. O flagrante próprio, tá? O flagrante impróprio e o flagrante presumido, tá? O flagrante próprio está previsto no inciso 1 e 2. O flagrante impróprio está previsto no inciso 3. E o flagrante presumido está previsto no inciso 4. O flagrante próprio é aquele que vai dizer que a pessoa está cometendo a infração ou acaba de cometer a infração. Esse é o nosso flagrante próprio, as duas hipóteses. O flagrante impróprio é aquele que logo depois é perseguido. Perseguido. E aí, gente, essa palavra tem tudo a ver aqui pra gente, porque é a palavra perseguição que vai dizer para você que nós estamos falando de um flagrante próprio. Impróprio, desculpe. Professor, existe prazo para essa perseguição? Não, não existe prazo para essa perseguição, desde que ela seja o quê? Ininterrupta, tá? E o flagrante presumido é aquele que é encontrado logo depois, né? Com bens e instrumentos, vou botar assim, ó, com bens e instrumentos que façam presumir ser ele o autor da infração, beleza? E os flagrantes previstos na doutrina e na jurisprudência, professora? Nós temos 4, tá? Vou botar aqui para vocês. O primeiro deles é o flagrante esperado. Também temos o flagrante prorrogado. Temos o flagrante forjado. E temos o flagrante preparado, tá? O flagrante esperado, ele é possível no direito brasileiro, o flagrante prorrogado também, o forjado não e o preparado não. Professora, e o flagrante esperado é o quê, professora? É quando a gente está falando, né, de que a autoridade policial e seus agentes tomam conhecimento de uma possível, né, de uma possível realização de um fato criminoso e aí eles se antecipam e esperam a ocorrência para prender em flagrante. Já o flagrante prorrogado, também chamado de flagrante diferido ou de ação controlada, é quando deixa eu botar aqui, é quando eu vou decidir o melhor momento para realizar a prisão em flagrante. Deixa eu dar um exemplo. Imagine que nós estamos ali investigando um crime de tráfico
de uma associação para o tráfico, e aí eu tenho aquela pessoa ali tá com 5 balinhas para vender de droga. É claro que eu tenho o interesse de prendê-lo, mas o meu interesse é de prender toda a organização criminosa, né? Em razão disso, muitas das vezes esse flagrante ele pode ser o quê? Diferido, postergado, prorrogado, de uma ação controlada. Para quê? Para que eu possa investigar toda a cadeia criminosa e aí sim, desculpe, fazer todas as prisões. E isso, a depender do tipo de crime, pode exigir uma autorização judicial ou não, tá? Bom, já o flagrante forjado e o preparado não são possíveis. O flagrante forjado, gente, como o próprio nome já diz, aquele autor do fato, por exemplo, não praticou o fato, foi praticado por outra pessoa e acabou dizendo que foi ele, né? Por isso que não é possível. E o preparado, como a própria lei, desculpa, a própria súmula fala, que o preparado torna o quê? Crime impossível. Ou seja, a polícia, gente, ela não pode preparar uma situação de flagrante, porque senão o crime se torna impossível. Baseado nisso, então, eu acho que já dá para a gente responder aqui a nossa primeira questão. Deixa eu só dar um outro exemplo aqui do flagrante esperado. Acontece muito, por exemplo, sempre dou esse exemplo de assalto a banco. A inteligência policial trabalha e aí, então, consegue ali resgatar uma informação que dia tal, hora tal, na cidade tal, haverá um assalto a banco. O que é que acontece? As forças de segurança se reúnem, se unem, vão, preparam toda a operação, vão ao local, ficam de campana esperando a ocorrência. E aí sim, na chegada, né, e no início da ocorrência, há então a prisão em flagrante, que é o que a gente chama de flagrante esperado, completamente possível no ordenamento jurídico brasileiro. E a nossa questão está falando de flagrante esperado, né? Então, bora lá. Item A. Trata-se de hipótese de flagrante nulo, que deve ser relaxado porque foram criadas provas de um delito inexistente exatamente para viabilizar a prisão? Gente, primeiro que não é flagrante nulo, é possível e não vai ser relaxado porque não é ilegal. B. Nessa modalidade de flagrante, o sujeito não é localizado casualmente na posse de objetos valorigeiros ou armas, de modo que a situação fática leve à conclusão de que ele é autor do delito. Note-se que no último exemplo, o furto considera-se consumado porque a bolsa já havia sido retirada da esfera de vigilância da vítima sem ocorrência de perseguição imediata. Daí a conclusão de que a prisão em flagrante não significa necessariamente que o furto seja apenas tentado. Bom, é óbvio que aqui se referia a um caso específico, mas não é porque, na verdade, quando a gente fala de localização, casual, de fato não é flagrante esperado. C. Nessa modalidade de flagrante, apontado como válido e irregular, os agentes da autoridade cientes, por qualquer razão, de que um crime poderá ser cometido em determinado local e horário, sem que tenha havido qualquer preparação ou induzimento, deixam que o suspeito haja, ficando à espreita para prendê-lo em flagrante no momento da execução do delito. Lindo! É de fato o conceito de flagrante esperado, né? Mas bora lá. Esse tipo de flagrante, também chamado de diferido, consiste em atrasar o momento da prisão, mantendo acompanhamento sobre os criminosos para que se consigam melhores provas contra os envolvidos na organização. Não, gente, não é isso o flagrante esperado. Esse, de fato, é o flagrante diferido, que a gente chama de ação controlada ou flagrante prorrogado, né? O flagrante prorrogado. Nessa espécie de flagrante, agentes provocadores que podem ser da autoridade vítima induzem, convencem alguém? Não, gente, aqui é flagrante preparado e nós já sabemos que não é possível. Então, a gente já começa aqui o nosso item C, com a questão de número 1 com... Eita, questão de número 1 com item C de corno, tá? Bora lá. Questão de número 2. Suponha que J.A., adolescente que já praticou diversos atos infracionais, convide Pedro, maior de idade primário, para juntos praticarem um furto à residência. A dupla combina que o adolescente ingressará no imóvel e efetuará a subtração dos pertences, enquanto Pedro ficará dando cobertura e vigiando o local. Na oportunidade, ambos são surpreendidos com a chegada da PM. Vocês, olha,
que os detém e encaminha até a presença da tia Narda, da delegada de polícia. A respeito dos crimes praticados por Pedro, e com base na lei número 12.830 de 2013, pode-se dizer que a. Pedro não deverá ser preso em flagrante, pois o autor intelectual do furto é o adolescente, sendo maior de idade de mera pessoa interposta com mínima participação. Gente, bora lá. Vamos aqui, ó. Pedro, ele é o quê? Maior de 18 anos, né? JA, ele é o quê? Menor de 18 anos. Até por isso que bota as iniciais, né? Pois bem, JA chamou Pedro e eles juntos praticaram crime de furto. Sendo que JA, no crime de furto, entrou para pegar os objetos. Já Pedro ficou o quê, gente? Na vigia. Ora, tanto Pedro quanto JA, essas atitudes deles, esses atos deles se somaram no crime de furto. Então, tanto Pedro quanto o JA fizeram um crime. Não é porque JA entrou, porque ele também só entrou porque Pedro ficou de vigia, né? Então, Pedro, ele pode ser preso em flagrante? Claro, ele vai ser preso em flagrante. Agora, olha que legal da prisão do Pedro. Ele é preso em flagrante pelo crime de furto, claro, em concurso, porque tem duas pessoas, afinal tem o menor, né? E também por corrupção de menor. Por que, professora, se o menor ele já tem diversas outras passagens? Porque, meus amores, o Supremo Tribunal Federal e o STJ são uníssonos no sentido de dizer que a corrupção de menor independe se ele já tinha ali a prática de alguns outros atos, tá bom? Então, independe. Então, bora lá. B. Pedro deverá ser preso em flagrante pelo crime de furto? Show. Qualificado pelo concurso de pessoas? Show. Não configurando o crime de corrupção? Pronto, aqui errou, porque configura. C. Pedro deverá ser preso em flagrante pelo crime de furto à residência? Show. Pelo concurso de agentes? Show é ótimo, né? Show. Sendo que somente haverá crime de corrupção caso a autoridade colha elementos que comprovem a efetiva corrupção? Não, gente. Ele pode ter diversos atos infracionais, nada a ver. D. Pedro deverá ser preso em flagrante pelo crime de furto à residência qualificado pelo concurso de agentes e pelo crime de corrupção de menores, pois este último independe da efetiva corrupção do menor. Opa, D de divórcio, e aí, de fato, entendimento jurisprudencial, tá? Questão de número 3. Suponha que determinada mulher acaba de tomar ciência de que o seu marido a está traindo. Eita, chifre, isso é um chifre. Isso parece uma, sei lá o que diabo é isso, mas enfim. Impelida por uma forte emoção, a esposa resolve atentar contra a vida do marido. Eita, cabaré. Para tanto, desfere um tiro contra ele, enquanto este dormia. E foge do local. Eita, minha. Nesse momento, um vizinho que acabara de escutar o disparo chama a polícia e a autoridade policial Tia Narda imediatamente se dirige ao local do fato. No local do homicídio, o delegado de polícia colhe algumas informações preliminares e se dirige até onde supostamente a autora se encontraria. Ao chegar no destino indicado, encontra a autora chorando, oh meu Deus, e desolada, oh meu Deus, não oferecendo resistência à prisão. Ninguém sabe se ela está chorando pelo homicídio ou pelo chifre, né? Imediatamente, a imprensa se dirige ao local e passa a acompanhar o desfecho da ocorrência. Eita, minha. A respeito do caso hipotético, assinale a alternativa correta. Bora lá. A. O delegado de polícia deve imediatamente se dirigir ao juiz de plantão, pois somente este pode autorizar a prisão em flagrante da autora, gente, mediante ordem escrita e fundamentada? Não, né? Nós sabemos, inclusive, que a prisão em flagrante, né? Ela não precisa do mandado, afinal, ninguém vai ficar vendo alguém ser morto, por exemplo, e dizer, não, peraí, deixa eu ir procurar aqui e pegar o mandado com o juiz, né? B.
Caso o delegado de polícia faça uso de algemas sem que a autora ofereça resistência, a prisão em flagrante poderá ser anulada, sem prejuízo da responsabilidade da autoridade policial. E encontramos aqui, é B de boi, boi do chifre. Por quê, professora? Porque a questão fala, gente, que ela não ofereceu resistência à prisão. Ou seja, aqui a gente está falando do uso de algemas. E como nós sabemos, o uso de algema ele é excepcional. Somente no caso, né, de oferecer resistência ou de prejuízo à saúde, né, o risco para tanto para o preso quanto aos policiais. Então, como ela não ofereceu resistência, ele não poderia fazer o uso de algemas, tá? C. O delegado de polícia está autorizado a fazer uso de algemas, pois a brutalidade do crime por si só justificaria a medida? Não, não é o crime, mas sim a situação. D. O delegado de polícia deve preferencialmente fazer uso de algemas nesse caso, pois a imprensa noticiará a imagem da prisão da autora e passará uma mensagem positiva à população que o crime não compensa. Ah, se fosse, né, gente? Mas não é aqui a mídia que determina isso não, tá? Então, de fato, questão de número 3, aí tem B de boi, literalmente, já que nós estamos falando de chifre, e a questão não sou nem eu, é a questão, né, do concurso. Bora, questão número 4. Nos termos do Código de Processo Penal, apresentando o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo de recibo de entrega do preso. É correto afirmar que a falta de testemunhas da infração. Bom, antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Quando um inquérito, quando uma prisão em flagrante chega na delegacia, a primeira coisa, óbvio, que o delegado vai fazer é tomar ciência da ocorrência. E ele toma ciência através de quem? Do condutor. E quem é o condutor? É aquele, que o nome já diz, que conduz o preso até a delegacia de polícia. Quando ele escutar o condutor, ele vai entregar ali a cópia, né, do termo de entrega, o recibo de entrega, que é o quê? Dizendo que aquela pessoa entregou o preso nas mãos da autoridade. A partir desse momento, então, aquela pessoa fica sob custódia da Polícia Civil, né? E ali, querendo ou não, gente, é uma prerrogativa, uma garantia daquele que prendeu de que a pessoa não está mais sob seu domínio, tá bom? Acontece que quando chega essa prisão em flagrante, a autoridade policial vai escutar o condutor, a vítima, se houver, né? Que às vezes a vítima é a coletividade ou algo do tipo, ou até morreu. Pelo menos 2 testemunhas. E aí a pergunta que se faz na questão é, e se não tiver essas testemunhas, o que é que acontece? Bom, então bora lá. Item A. Não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 testemunhas que hajam testemunhado a apresentação do preso ao juiz. Não, gente. Até aqui tá certinho, não impede o auto de prisão em flagrante, mas vão ter 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade policial, que é ela que tá na delegacia, tá? B. Impedirá a elaboração do auto de prisão em flagrante? Não, não impede. C. Impedirá a elaboração do auto de prisão em flagrante? Não, não impede. D. Não impedirá o auto de prisão em flagrante. Mas, nesse caso, com o condutor, deverão assinar pelo menos 2 testemunhas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Pronto, D de divórcio. Não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assinar pelo menos 4? Não. Falando nisso, deixa eu falar algo para vocês que me perguntam muito, inclusive no Instagram, sobre isso. Professora, eu sou policial militar, né? Passei no concurso. Aí, né, a gente chegou lá e fazendo patrulhamento, nós nos deparamos com a situação em flagrante. Então, levamos. Mas não tinha ninguém na rua, só a pessoa.
E aí, professora, como é que faz? Não tem testemunha. Gente, mas os policiais militares são testemunhas. Então, na composição vai ficar assim, ó, um policial militar como condutor, né? Aquele que efetivamente entrega o preso à autoridade policial e os outros como testemunhas. Os policiais militares são testemunhas, tá bom, gente? Então, bora lá. Então, questão de número 4, item D. Questão de número 5. De acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar. Bora. A. A concessão de liberdade provisória deverá impor como condição a garantia do juiz por meio de fiança. É errado, gente. Ainda vamos ver sobre liberdade provisória, mas elas podem ter de dois tipos, né? Com fiança e sem fiança, tá? Não vou me aprofundar porque teremos uma aula sobre isso, tá? B. O delegado de polícia, entendendo a inadequação das medidas cautelares, poderá revogar a prisão em flagrante. Gente, não é o delegado que revoga a prisão em flagrante, não, é juiz, né? C. A prisão em flagrante somente poderá ser relaxada após fixada a fiança. Gente, se ela vai ser relaxada, é porque ela é ilegal. Se ela é ilegal, não posso esperar aqui a fixação da fiança, não. Ela será relaxada, tá? D. Ao receber o auto de prisão em flagrante, a autoridade judiciária poderá conceder liberdade provisória de forma fundamentada. Pronto, achamos. D de divórcio. A autoridade policial, ao lavrar o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente relaxar a prisão em caso de ilegalidade. Quem relaxa é o juiz. Se a autoridade policial, né, se deparar com caso de ilegalidade, ela não vai lavrar o auto de prisão em flagrante, tá? Mas, professora, o que que acontece? Bora aqui, ó. Quando o APF, né, chega no juiz. O que é o APF, professor? O auto de prisão em flagrante. O juiz, ele vai ter algumas possibilidades. Primeiro, ele vai ver se é caso de relaxar a prisão, né? Caso ela seja o quê? Ilegal, tá? Ou, né, ele vai, se não for caso de ilegal, se ela for legal, ele vai ver sobre a possibilidade de concessão de liberdade, seja com fiança ou seja sem fiança, tá? Ou vai ser o caso de converter em preventiva, caso haja pedido, tá? Por quê? Porque ele não vai poder fazer isso de ofício, mas também teremos uma aula sobre prisão preventiva, tá? Beleza? Então, de fato, com base nisso, podemos dizer que a nossa quinta questão é item D, tá? Porque uma das possibilidades do juiz é a concessão da liberdade provisória, como a gente está vendo aqui. Questão de número 6. João ingressou em um ônibus e, mediante grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, exigiu a entrega dos telefones celulares dos passageiros. Bom, então você há de concordar comigo que eu estou diante de um crime de roubo, né? Porque, mediante violência ou grave ameaça, foi retirado o pertence, subtraído o pertence de outra pessoa. Ato contínuo, João se evadiu, fugiu, né? Vindo a ser capturado em flagrante por policiais que realizavam patrulhamento de rotina na região. Após os fatos, João foi encaminhado à delegacia de polícia, onde manifestou o desejo de ser informado sobre o nome dos policiais que lhe prenderam. Nesse cenário, considerando as disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal, é correto afirmar que, bora lá, a prisão de João deverá ser comunicada ao juízo competente, à família do preso ou pessoa por ele indicada e à seccional da Ordem dos Advogados do Brasil? Não, não tem essa comunicação para a OAB não, tá? B. A prisão do João deverá ser comunicada ao juiz competente, a família do preso ou pessoa por ele indicada à Defensoria Pública no prazo de 24 horas, primeiro que a comunicação, ela não é em 24 horas, a comunicação, ela é o quê? Imediata, né? C. João tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, desde que assine o termo de compromisso de manter sigilo? Não, gente, ele tem direito sim, tá? Isso é através da nota de culpa, tá? Que é entregue para ele, certo? D.
A prisão de João deverá ser comunicada imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou pessoa por ele indicada. Pronto. Encontramos. Professor, e o prazo de 24 horas? Ora, bora aqui, ó. A comunicação da prisão, cuidado, tá? A comunicação da prisão, ela é feita como, professora? De forma imediata, que é um D. Imediata, tá? Já o envio do APF, né, do auto de prisão em flagrante para o juiz, aí esse sim, que é em até 24 horas, certo? Tranquilo? Bora lá. João não tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão? Gente, tem sim direito. E como eu disse para vocês, nota de culpa, tá? Então, questão de número 6, item D. Simbora. 7. O setor de inteligência da Polícia Civil toma conhecimento por meio de denúncia anônima de que uma organização criminosa especializada na prática de roubos às instituições financeiras planeja executar um novo crime no banco localizado à rua XYZ no dia 14 de abril de 2023. Nesse contexto, a Polícia Civil e a Polícia Militar, na data dos fatos, deslocam uma série de viaturas e policiais descaracterizados para as adjacências do banco. Após o início da prática delitiva por 3 pessoas, os agentes policiais entram em ação e logram êxito em capturá-los em flagrante. Neste cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, bem como as disposições do Código de Processo Penal, é correto afirmar que restou caracterizado que flagrante, gente. Opa, aqui é fácil. Flagrante esperado. Ou seja, tivemos aqui a denúncia, então, da possível, né, assalto à instituição financeira. A Polícia Civil e a Polícia Militar se deslocaram em situações descaracterizadas, ou seja, ficaram de campana. E aí, 3 pessoas iniciaram a prática delitiva e eles capturaram em flagrante. Presumido não é, porque o presumido é aquele previsto no 302, inciso 4, que fala que é aquele que é encontrado logo depois com bens, instrumentos, objetos que façam presumir ser autor da infração. O provocado não, porque não é permitido. O impróprio é do 302, inciso 3º do CPP, que é aquele que é perseguido logo após a prática da ocorrência. E o forjado também não, porque ele também não é permitido no direito brasileiro, né? Então, de fato, questão de número 7, D de divórcio. Menino só dá D de divórcio. Creme em Deus Pai. A audiência de custódia, bora lá, deverá ser realizada em até. Deixa eu abrir aqui e falar um pouco sobre audiência de custódia e o que pode ser cobrado dela na tua prova, né? A audiência de custódia, gente, ela é uma audiência para verificar a legalidade da prisão. Não é uma audiência onde vai ser ouvida a pessoa para produzir prova. Não. A audiência de custódia, ela serve para verificar a legalidade da prisão, tá? E essa audiência de custódia, ela é realizada em até 24 horas, tá? Professora, e ela só existe para prisão em flagrante? Só para ela? Não. Não somente. Então, a audiência de custódia vai servir, professora, sempre que tivermos o quê? Qualquer tipo de prisão. No caso, a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Então, gente, quando eu tiver o cumprimento de uma prisão em flagrante, de uma prisão preventiva, de uma prisão temporária, eu vou ter, sim, a necessidade de realização de audiência de custódia, tá? Bom, então vamos lá. A audiência de custódia deverá ser realizada em até 48 horas? Não. C, 48 horas? Também não. B,
24 horas após o relaxamento da prisão? Não, gente, porque na audiência de custódia vai se verificar justamente isso. Por quê? Vou voltar. É nessa audiência de custódia que o juiz não verifica a legalidade, se ele verificar que aquela prisão é ilegal, o que é que ele vai fazer? Ele vai relaxar a prisão. É isso que ele vai fazer, né? 24 horas após a prisão em flagrante. Pronto. Menino só tá dando divórcio. Desde divórcio. E 24 horas após a comunicação da prisão advogado réu, gente, também não existe isso. Então, são 24 horas após a prisão em flagrante, tá? Então, desde divórcio. 9. Em determinada via pública, Tício aborda Mévio e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, determina que lhe entregue sua mochila. Pronto. Então, novamente, aqui estamos falando do crime de roubo, né? Diante dos pedidos de socorro de Mévio, diversos populares visualizaram a ação criminosa, entre eles João e Fábio, que são lutadores experientes, e, por coincidência, Roger e Murilo, que são policiais militares, que realizam patrulhas de rotina pelo bairro e presenciar a ação criminosa de Tício. Então, bora aqui, ó, vamos nos organizar, ó. Tício, quem é Tício? Tício, gente, é o meliante, né? É o autor do fato. Autor do fato. Quem é Mévio? Mévio é a vítima, né? E tá, quem é João e Fábio? João e Fábio são lutadores, pessoas do povo, né? Pessoas do povo. E quem é Roger e Murilo? Roger e Murilo, gente, são o quê? Policiais. Pronto. Isso aqui vai nos ajudar na nossa questão. Quer ver, ó? A. João e Fábio não podem prender Tício em flagrante, pois a prisão em flagrante delito é ato privativo das forças policiais? Bora lá. O artigo 301 do Código de Processo Penal vai dizer que qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante, né? Então, esse é o flagrante o quê, gente? Facultativo. E cuidado, quando eu falo qualquer pessoa do povo, não tô falando de cidadão com exercício de direito eleitoral, não. É qualquer pessoa do povo, tá? Já também, no 300º fala que qualquer pessoa do povo poderá, e também fala que a autoridade policial, né, e seus agentes deverá. Então, se eu estou falando disso, eu estou falando o quê? De um flagrante o quê? Obrigatório. Tá? Bom, então, pessoas do povo têm flagrante facultativo, a autoridade policial, seus agentes têm flagrante obrigatório. Então, bora lá. João e Fábio não podem prender Tício. Quem é João e Fábio? Pessoas do povo. Eles podem? Podem prender. Então, não é essa. João e Fábio são obrigados a prender. Quem são João e Fábio? Povo. O povo é obrigado? Não, é facultativo. C. Roger e Murilo poderão realizar a prisão. Quem é Roger e Murilo? Policiais. Poderão? Não, eles deverão. São policiais. D. Mévio não poderá prender. Quem é Mévio? Vítima, que é qualquer do povo. Pode prender sim. Mévio, pessoa do povo, João, pessoa do povo, Fábio, pessoa do povo, poderão prender Tício em flagrante delito. Pronto. Item é de engalhado. Show, né? 10. O flagrante esperado. Eita, como as bancas gostam desse flagrante, né? Acontece quando a autoridade induz o agente a praticar o crime? Não, gente, porque aqui é o quê? Flagrante preparado, né? B. A autoridade encontra o agente com instrumentos do crime? Não, gente. Aqui é o quê? Flagrante presumido, né? C. A autoridade tem ciência de que o agente pretende praticar um crime. Pronto. C de corno. Item D. A autoridade persegue o agente após a prática do crime? Não, gente. Aqui é o flagrante impróprio. Show de bola, né? Então, questão de número 10, item C. Bora lá. 11. De acordo com o decreto 3.689, Código de Processo Penal, analisar os itens abaixo. Bora lá.
qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação penal pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. É isso mesmo. Qualquer pessoa do povo em crime de ação penal pública pode dar a notícia de crime, né? Então, verdade. B. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio e interesse da União, Estado, município, a ação será pública. Verdade, gente, que a gente está falando de patrimônio público, seja qual for o crime, tá? E ao Supremo Tribunal Federal competirá privativamente processar e julgar os ministros de Estado nos crimes conexos do presidente da República? Não será o STF, será a STJ, né? Então, como a gente está falando aqui, somente item 1 e 2, porque o item 3 está falso. Questão de número 12. PD é pego com instrumentos utilizados em roubo realizado na travessa X do município Q por agentes municipais. Após a captura, é levado por autoridades policiais estaduais para a delegacia de polícia responsável pela área onde o cidadão foi preso. O cidadão é ótimo. De acordo com as regras do Código de Processo Penal, ocorrerá, em primeiro lugar, a oitiva do condutor com a entrega do termo e do recibo de entrega do preso, como eu já havia falado para vocês. A formalização do auto, gente, é uma das últimas coisas que vai fazer. Remessa o procedimento ao Ministério Público é quando a gente fizer a comunicação. Em relação aos bens apreendidos, não é a primeira coisa a ser realizada, tá? Então, como eu disse para vocês, é feito o quê? É a ouvida do condutor, depois que ele é escutado, né? Ele entrega o preso para a gente entrega o recibo de entrega do preso para ele. E aí a gente vai fazer, obviamente, a relação dos bens apreendidos, vamos escutar as testemunhas, vamos escutar a vítima. E, por último, que a gente escuta o autor do fato, porque lembrando que a gente está no sistema acusatório, onde ele tem direitos e garantias fundamentais, né? Dentre eles, que ele é presumidamente inocente até que se prove o contrário. E lembrando também de quando o autor do fato for ouvido, ele tem direito ao silêncio de não produzir prova contra si, tá? Então, bora lá. Continuando. Questão de número 13. Considerando as determinações legais do Código de Processo Penal sobre a prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. Bora lá. Na falta ou no impedimento do escrivão, somente a autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. Não, gente, na falta do escrivão, a autoridade policial vai nomear uma pessoa ad hoc para fazer o papel de escrivão e aí sim, prestado o compromisso legal, tá? B. Em até 48 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante? Gente, não é 48 horas, é o quê? 24 horas, né? C. Considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser o autor da infração. Lindo, é isso mesmo. Inclusive, esse é o que tipo de flagrante? É o flagrante presumido, né? D. É ato privativo das autoridades policiais e seus agentes o poder de prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. É ato privativo? Não, gente. Qualquer pessoa do povo também pode prender em flagrante. Claro que é um flagrante facultativo, mas pode, né? Questão de número 14. A implementação ou execução da captura em flagrante deve ser feita no horário de emanação de luz solar, que palavra linda, nada a ver. Ser feita entre 5 e 21, também não tem nada a ver. Ser feita entre 6 e 20, menos ainda. Ser feita a qualquer momento, porque nós estamos falando de flagrante, e quando a gente fala de flagrante, a Constituição Federal ela é muito clara. Quando ela fala de inviolabilidade de domicílio, né? Ela vai dizer que é inviolável domicílio salvo se a gente estiver em situação de flagrante, se a gente estiver em situação de desastre, né? E aí, meus amores, eu não preciso esperar a hora para isso, não. O flagrante pode acontecer em qualquer momento do dia, da noite, da madrugada. Então, item D de divórcio, tá? Questão número 15. No que diz respeito ao auto de prisão em flagrante, assinale a opção correta. Bora lá.
A falta de testemunhas da infração impede a lavratura do auto de prisão em flagrante, sendo o caso de autuação por portaria? Já sabemos que não, né, gente? Não impede. Eu vou pegar o quê? 2 pessoas que vão testemunhar a entrega, né, daquela pessoa a quem? A autoridade policial, né? B. Após a lavratura do auto, será entregue ao preso a nota de culpa assinada pelo escrivão, contendo o tipo penal, o nome do condutor e da vítima. A nota de culpa, gente, não é assinada pelo escrivão, é assinada pela autoridade policial, tá? C. Quando o acusado se recusar a assinar o auto de prisão em flagrante, esse fato deverá ficar consignado para justificar a omissão? Não necessariamente não, tá? Então, quando a pessoa se recusar a assinar, não tem problema. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos botar 2 testemunhas que vão, de fato, ali constatar que ele se negou a assinar, tá? D. Do auto lavrado deve constar informação sobre a existência de filhos, idade e se possuem deficiência, bem como nome, contato do responsável por cuidar dos filhos indicado pela pessoa presa. Lindo. D de divórcio também. Por quê, professora? Bom, gente, isso veio recentemente, né, para a nossa legislação, tendo em vista modificações no que diz respeito à prisão domiciliar. Então, a gente precisa saber se tem filhos menores, qual a idade, qual a deficiência, porque isso vai ter um grande impacto na possibilidade ou não do cumprimento, por exemplo, de uma prisão preventiva que seria decretada de forma domiciliar, tá? Bora lá. Item E. O condutor assinará o termo de depoimento e após a oitiva das testemunhas receberá o recibo de entrega. Não é após, não. Logo depois do seu termo, ele já assina o termo de entrega, tá? Então, D de divórcio. Questão de número 16. Bora. Assinale a opção correta com relação à prisão em flagrante. Bora lá. O flagrante ilegal pode ser convertido em prisão preventiva. Não, gente, o flagrante legal, ele não é convertido em nada. Ele é o quê? Relaxado. Né? B. As infrações penais permanentes não admitem a prisão em flagrante. Gente, admite sim, enquanto existir a permanência, né? C. A pessoa encontrada logo depois do fato com objetos que façam presumir ser ela autor da infração pode ser considerada em situação de flagrância. Lindo! É o flagrante o quê? Presumido. Então, é C de corno. Saindo do divórcio para corno. Eita! O auto de prisão em flagrante será encaminhado ao juiz e no mesmo dia em que é efetuada a sua prisão serão comunicados ao Ministério Público. Não, né? A comunicação é imediata e o auto de prisão em flagrante é encaminhado em 24 horas. O flagrante, após perseguição do autor, é legal, desde que não seja efetuado depois de trabalhar 24 horas. Ai, doeu. Não existe prazo para perseguição, desde que ela seja o quê? Ininterrupta, tá? Questão número 17. Acerca da prisão em flagrante, assinale a afirmativa correta. Bora lá. O juiz deverá relaxar a prisão se houver possibilidade de impor medida cautelar alternativa indiciado. Gente, ele vai relaxar a prisão se ela for o quê? Ilegal, tá? Porque se tiver possibilidade de impor medida cautelar alternativa, vai ser o quê, gente? Liberdade provisória, tá? B. Qualquer pessoa tem o dever de prender alguém? Não, qualquer pessoa poderá, né? É lícito adentrar uma casa sem o consentimento de seus moradores em caso de flagrante delito? Sim, C de corno. Inclusive, é a Constituição Federal que nos permite isso, né? D. É reservado ao juiz o poder de arbitrar a fiança para a soltura de pessoa presa em flagrante? Não, gente, não é só ao juiz, não. A fiança, também não vou querer demandar muito tempo aqui, porque falaremos isso na próxima aula, mas a fiança, ela pode ser arbitrada pelo delegado ou pelo juiz, tá? Pelo delegado, ele vai arbitrar quando a pena ela for até 4 anos, tá? Já o juiz nos demais casos, né? Ou seja, quando a pena ela for superior a 4 anos, tá? Questão de número 18. O Código de Processo Penal considera em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração.
A doutrina classifica essas espécies de flagrante previstos no Código de Processo Penal. Na hipótese narrada acima, trata-se de flagrante o quê, gente? Se ele foi perseguido, já achamos. Item A. Flagrante impróprio, previsto no 302, inciso 3º do Código de Processo Penal. Se fosse o presumido, gente, seria o 302, 4. Permanente não tem nada a ver, aí seria, por exemplo, o caso de um sequestro, tráfico de drogas, preparado porque não é nem possível, e o próprio é aquele previsto no 1 e no 2, ou seja, está cometendo a infração ou acaba de cometer, né? Questão de número 19. De acordo com o Código de Processo Penal a respeito da prisão, eu acho que era disposições, né? E aqui ficou faltando, bora ver se é errado ou certo, aqui a gente consegue ver, bora lá. Não será permitido o emprego de força, mesmo quando indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga do preso? Eita, gente. Se está falando de emprego de força e quando é indispensável, está dizendo que não é permitido? Não, gente, é permitido, né? É permitido o emprego de força quando for indispensável. B. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição de um mandado obstará a prisão. Não, o Código de Processo Penal fala que nas infrações que são inafiançáveis, a falta de exibição não tem problema desse mandado, tá? C. A autoridade que ordenar a prisão não fará expedir o respectivo mandado devendo ser de responsabilidade do seu superior. Não. A autoridade que ordenar a prisão, gente, é ele que deve expedir o mandado de prisão, tá? A prisão poderá ser efetuada somente das 8 às 18? Não, gente, não existe não. Pode ser a qualquer tempo, né? Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência da prisão cautelar ou em virtude da condenação criminal transitada em lugar. Essa tá certa. Como essa está errada, essa está errada, essa está errada e essa está errada, reputo que seria para marcar a correta, tá? Então, 19 item de engalhado. Simbora! 20. De acordo com o Código Processual Penal, em relação à prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. Simbora. A. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito, mesmo que cessar a permanência? Não, gente, é enquanto não cessar a permanência, né? B. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão de flagrante será arquivado. Já pensou? Ave Maria, e todo mundo vai se recusar, né? Não, gente, a gente vai ter 2 testemunhas, né? Já pensou? C. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Opa, item C. A falta de testemunha da infração impede o auto de prisão em flagrante? Não. Vão ser 2 testemunhas que farão o quê, gente? Que testemunharão a entrega, né? A chegada daquele preso à autoridade policial. Resultando das respostas fundadas, a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolher a prisão. Mesmo no caso de livrar-se solto ou prestar fiança. Eita, gente, aí é abuso de autoridade. Porque se é caso de livrar solto ou prestar fiança, eu não posso deixar ele recolhido à prisão. Então, de fato, questão de número 20, item C. 21. De acordo com o Código de Processo Penal, analise as assertivas e identifique as corretas. Considera-se em flagrante delito quem não está cometendo a infração. Gente, se ele não está cometendo a infração, não tem flagrante, né? Acaba de cometê-la. Opa, 302, inciso 2. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir-se autor da infração. Opa, 302, inciso 3, é o impróprio. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir-se ele autor da infração. Opa, é o 302, inciso 4, flagrante presumido. Então, 1 está errado, 2 está correto, 3 está correto, 4 está correto, 2, 3 e 4. C de corno. Menino, quando não é divórcio, é corno, né? Miséria e clima. Bora, 22. Considera-se em flagrante delito quem? A. Acaba de cometer a infração sendo perseguido pela autoridade policial judiciária por um tempo de 60 dias. Gente, tem prazo? Não. Desde que a perseguição seja ininterrupta.
é encontrado no prazo de 30 dias com instrumentos, armas ou objetos que façam presumir celeridade da infração? Gente, não. Porque o flagrante presumido do 302, inciso 4, vai dizer que aquele é encontrado logo depois, né? E 30 dias não é logo depois, não, né? C. É perseguido pelo ofendido por qualquer pessoa logo após a infração penal em situação que faça presumir-se o autor da infração. Pronto. Esse daqui é o flagrante impróprio previsto no artigo 302, inciso 3º. D. É perseguido por 90 dias? Ai, gente, não tem prazo não, pelo amor de Javé. Então, 22 também aí tem C de corno. Bora lá. Questão de número 23. Juvenal e Gisele são inspetores de polícia lotados em delegacia de repressão a entorpecentes. Por determinação da autoridade policial titular da unidade, iniciaram investigação a fim de identificar uma rede de distribuição de drogas em festas rave na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vestidos com trajes esportivos e da moda, eles se misturaram aos frequentadores da festa e passaram a observar todo o ambiente enquanto dançavam e bebiam, trabalho bom, para disfarçar qualquer conotação policial de seus atos. Assim, identificaram um local onde grande quantidade de drogas era armazenada. Identificaram os indivíduos que distribuíam as drogas e o modus operandi que usavam para chegar até ali com as drogas. Usavam falsos caminhões de lixo. Levantadas essas informações, Juvenal e Gisele acionaram seus colegas de profissão pelo rádio. O local foi cercado, todos os envolvidos foram presos, tendo sido apreendida grande quantidade de drogas. Eita, padrão, viu? Nessa situação hipotética, houve. Bora lá. A. Flagrante próprio, que autoriza a prisão em flagrante de todos os envolvidos nos exatos limites do 302. Tá certíssimo, já, diamante. Por quê? Porque eles foram pegos o quê? Cometendo o crime. Ai, professora, não é provocado, não? Não, porque o Juvenal e o Gisele não provocaram, eles ficaram lá só o quê, gente? De campana lá, infiltrados, observando e vendo onde é que eles estavam vendendo e colocando as drogas. Eles não prepararam a situação. B, então, não é flagrante provocado. É flagrante esperado? Não, gente, não é flagrante esperado, não. Muito menos da súmula 145 do STF, que fala do flagrante provocado. É flagrante diferido? Também não. É flagrante presumido? Não, porque eles estavam cometendo a infração. Então, de fato, aí tem A. Questão de número 24. Não é considerado flagrante delito quem é encontrado 72 horas após cometer a infração, independentemente de perseguição. Já achamos, né? Por quê? Não existe prazo. Mas aqui, gente, se tivesse perseguição, e aqui ele tá falando independentemente de perseguição, tá? B, está cometendo a infração. Aí aqui, gente, é sim, né? É o 302.1. Acaba de cometer. É o 302.2. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir-se autor da infração. É também o 302.3. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir-se autor da infração. Opa, é o presumido 302.4. Então, de fato, é o item A. Diamante. Última questão. Assinale nas alternativas abaixo qual traduz corretamente. Também essa ficou, né, parada aqui no universo. Mas bora lá. A. O agente é preso logo depois de cometer a infração com instrumentos, armas ou objetos que faça acreditar ser ele o autor da infração. Gente, se o agente é preso logo depois de cometer a infração com instrumentos ou armas que façam acreditar ser ele o autor da infração, a gente está diante de um flagrante o quê? Presumido, né? A. A perseguição logo após o cometimento da infração em situação que faça presumir a autoria. Se tem uma perseguição, eu estou diante de um flagrante o quê, gente? Impróprio. Tá? Ocorre quando o flagrante torna-se crime impossível, devendo a ação da autoridade policial que impede o crime se realize. Aí aqui, gente, é flagrante provocado, tá? E D. Ocorre quando a autoridade instiga o agente ao delito para o fim de efetuar sua prisão em estado de flagrante, mas impede que o delito se instigou, gente, também é provocado. O que a questão quer saber, gente, ele quer falar sobre o flagrante irreal, tá? O flagrante irreal, ele também é conhecido como flagrante impróprio, tá? Desculpe, não.
Aqui ele não quer falar sobre flagrante, não. Aqui são tipos de flagrante, né? Então, o item A, presumido. O item B, impróprio. Aqui, provocado. E aqui também provocado, tá? O gabarito dessa questão é item B, tá? Então, de fato, ele quer saber aqui quando há flagrante impróprio, né? Então, no flagrante próprio é quando há essa perseguição. Eu acho que a questão realmente quer saber sobre flagrante real, tá? Porque se for flagrante real, ele também é conhecido como flagrante impróprio, tá? Mas aí depois a gente vê direitinho aqui no teu material e vai estar super certinho, tá bom? Bom, gente, então essas são as principais questões a respeito de flagrante, tá? Deixa eu só ver logo aqui, até botar aqui para você, se é isso que a questão tá perguntando, porque eu já coloco para você aqui e a gente fica tudo certinho, tá? Apesar de que no seu material tá, né? Certo? Pronto. É exatamente isso. Então, ele quer saber, deixa eu botar aqui, a questão quer saber sobre o flagrante irreal. É irreal mesmo. O flagrante irreal, gente, ele também é conhecido pelo nome de flagrante impróprio, tá? Também é conhecido, além disso, como flagrante imperfeito ou quase flagrante. Tá? Então, de fato, a questão quer saber sobre flagrante irreal, tava certo, tá? E aí, flagrante irreal, de fato, é o item B de bola, tá? Porque quando a gente vai estar diante de um flagrante impróprio. Então, pronto. Verificamos aqui e encontramos aqui o que a questão queria dizer. Amores, então, por aqui a gente fica com questões de flagrante, 25 questões. Não se resumem, né? Não se resumam a essas 25, resolvam o maior número de questões possíveis. E no nosso próximo aula do desafio, onde a gente vai fazer mais 25 questões, nós vamos resolver questões a respeito de prisão preventiva e prisões em geral e liberdade provisória com sem fiança, tá bom? Então, um cheiro para vocês e até a nossa próxima aula. Existe aula, existe aulão, existe revisão e existe missão de véspera objetivo. Even with time in my hands, I learned to move in a rush. Heard the kingdom wasn't need a savior. Brought some warriors in for the clutch. I got Layla encased in my grasp. They ain't gonna heal through those bruises and cuts. Can't get too caught in the past. I fight through the scars when I'm marking the map. Faced with the odds, the guards, the demons, and still put them all in their backs. I only run with the mortals. We got a type of fight that ain't gonna never get old. E agora chegou a vez de quebrar tudo em João Pessoa, Paraíba. Está chegando a maior missão da história do Brasil com foco na PMPB. Dia 28 de outubro, em João Pessoa. Ingressos de primeiro lote esgotando. Don't take a chance with me, take advice. Been through the dark times, so I came with the dark side that'll show you